Olá pessoal, meus alunos do 5º período do INSAL, 3º ano, estamos de volta aqui tratando aqui dos nossos direitos fundamentais na Constituição, professor Luiz Flávio, Vamos lá, dando continuidade à matéria. No nosso último vídeo, na última videoaula, nós encerramos o tratamento do direito à igualdade. E agora nós vamos iniciar o direito à liberdade, pessoal. Agora um tema um pouco mais extenso, Vamos falar aqui das liberdades constitucionais, vamos falar de liberdade de ação, vamos falar de liberdade de exercício religioso, liberdade de expressão, liberdade de locomoção e assim por diante, ok, pessoal? Mas inicialmente vamos tratar da questão de forma mais geral, o que vem a ser esse direito à liberdade, o sentido de liberdade dentro do contexto constitucional. E quando nós falamos em liberdade dentro do contexto constitucional, dois sentidos políticos se atribuem à palavra liberdade. O que vem a ser esse direito à liberdade no contexto político constitucional? E a primeira ideia é de uma liberdade negativa. O que seria essa liberdade negativa? A liberdade negativa é a plena capacidade de escolha por parte do indivíduo, livre de coerções ou de interferências externas. Pessoal, liberdade negativa é o seguinte: você é livre para fazer o que você quiser e o Estado não pode interferir nas suas escolhas. Você, na sua individualidade, é livre para optar por fazer as escolhas que bem entender, desde que legais, obviamente, as escolhas que bem entender. E o Estado não pode interferir nessa sua tomada de decisões, tá? Pessoal, esse conceito de liberdade negativa está politicamente relacionado ao Estado liberal, aos ideais do Estado liberal, Estado não intervencionista, um Estado que não intervém nas decisões pessoais. É a ampla liberdade do indivíduo, E a partir do momento, entende, esse Estado liberal, a partir do momento em que eu, Estado, não interfiro nas suas escolhas, então você é livre para fazer o que bem quiser, o que bem entender, ok? Mas não é bem assim na prática que funciona, hein, pessoal? Porque, na verdade, e aí entra o outro aspecto, a liberdade positiva, tá? Nem sempre a gente consegue, não basta que o Estado não exerça coerção, não interfira, e a gente pode escolher fazer o que bem entender. Nós temos uma série de limitações, de ordem econômica, social, cultural, física e assim por diante. Tá? Então essa ideia de que basta o Estado se abster e o cidadão é livre para fazer o que bem entender, há controvérsias, tá certo? Aí entra, em oposição, a chamada liberdade positiva, que pressupõe, além da ausência de interferências externas, a necessária existência de condições e recursos para se determinar suas próprias ações. Faltou um desenho ali, tá? Olha o que diz a liberdade positiva, o conceito positivo de liberdade. Pressupõe a ausência de interferências externas, ok, mas também a existência de condições, de recursos, para que você possa exercer livremente as suas escolhas. Essa concepção, está relacionada ao chamado Estado social, pessoal, tá? Que é um Estado que estende mais a mão, ao cidadão. Olha, não basta eu me abster e você é livre para fazer o que você quiser. Porque você, meu cidadão, do Estado social, você tem sim limitações de ordem econômica, social, cultural, E eu então tenho que tratar de trabalhar essas questões. Garantir condições, recursos suficientes para aí sim você poder ser livre, exercer de forma livre as suas escolhas. Ok? Então são essas duas concepções, esses dois sentidos políticos, constitucionais, sobre os quais nós podemos trabalhar o conceito de direito à liberdade. E agora falando da liberdade propriamente dita, no texto da Constituição,
a gente começa a tratar do direito de liberdade falando da liberdade de ação, né? O que é essa liberdade de ação? Está ligada à autonomia da vontade, ok? Olha o que diz o inciso 2º do artigo 5º da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O que é isso, pessoal? Isso é a consagração da autonomia da vontade, tá? Isso é a certeza de que nós não estamos expostos ao capricho de um governante. Por quê? Porque o governo só vai poder nos obrigar a fazer algo através de uma medida legislativa, através de uma lei, tá certo? Só vai poder interferir na minha propriedade, cobrar imposto, através de lei. Só vai poder reter a minha liberdade se eu cometer um crime previsto em lei. E assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, é a expressão da autonomia da vontade que assegura aos indivíduos a prerrogativa de rechaçar, né, qualquer imposição estatal que lhes seja dirigida de forma diversa da forma legal. Então isso aqui é uma garantia fundamental do cidadão, tá certo, pessoal? De quê? De que nós não podemos ser obrigados pelo Estado a nada, a não ser que haja uma lei, né, proveniente de um processo regular, legislativo, constitucional, que me obrigue àquela determinada prática. Tudo bem, turminha? Olha a palavra aqui do professor Alexandre de Moraes, né, hoje ministro Alexandre de Moraes. Ele fala que a liberdade de ação é a expressão do primado soberano da lei sobre a vontade, os caprichos, né, a vontade caprichosa do detentor do poder. Então é esse dispositivo aqui que garante que o governante, o detentor do poder, não pode impor a nós, cidadãos, né, os caprichos da sua vontade, porque ele só pode nos impor qualquer obrigação através da forma legal, através da via legislativa. Tudo bem, pessoal? Isso aqui também é chamado de princípio da legalidade, né? Princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tudo bem, turma? Legal? Continuando, então, ainda dentro do direito à liberdade, liberdade de manifestação do pensamento, né? Liberdade de manifestação do pensamento. Inciso 4º, artigo 5º da Constituição. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então vamos lá, pessoal. O Constituinte fala na primeira parte do dispositivo que a todos é livre a manifestação do pensamento. Então qualquer cidadão, qualquer indivíduo, através de palavras, né, escritos, gestos, né, até mesmo do seu próprio silêncio, a qualquer cidadão é dado expressar, né, suas ideias, sua filosofia, né, seu modo de pensar a respeito de qualquer assunto. Pode até ser contrário ao governo? Pode até ser uma expressão contrária, né, à ordem constituída, ao governo e assim por diante. Ok, pessoal? Aliás, o que mais tem, né, a gente falando mal do governo, seja qualquer que for o governo. Tudo bem, pessoal? E o que nos garante esse direito de nos manifestarmos? É aqui, ó, inciso 4º do artigo 5º da Constituição. Então, essa é a primeira parte do dispositivo. É livre a manifestação do pensamento. Então, eu posso, por palavras, gestos, expressões escritas, visuais, audiovisuais, né, manifestar a minha ideia, o meu modo de pensar, a minha concepção a respeito do que quer que seja. Todavia, na segunda parte, vem o dispositivo constitucional e fala: sendo vedado o anonimato. Tá? Então é como se a Constituição desse a seguinte mensagem: Luiz Flávio, você é livre para manifestar, da forma como bem entender, o seu pensamento, as suas ideias. Porém, identifique-se. Né? Não o faça de forma anônima. Por quê? Porque não seria justo que a pessoa se valesse do anonimato, tá, para exercer o direito de liberdade de manifestação do pensamento em detrimento de outras pessoas. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Que o direito à liberdade de expressão, né, do pensamento não afasta a responsabilidade do indivíduo pela manifestação. Tá certo? Então é assim. A Constituição fala assim pra gente, pessoal.
Você é livre para manifestar o seu pensamento. Porém, identifique-se. Não se esconda atrás do anonimato. Tá? E responda pelos prejuízos que você vier a causar a terceiro por conta do pensamento manifestado. Ok? A manifestação do pensamento, quando feita de forma abusiva, ela dá à parte lesada o direito de resposta, o direito a uma eventual indenização civil, né? E também o direito a uma imputação criminal. Então, se você manifesta de forma exagerada, abusiva o pensamento, você tem que dar direito de resposta, tá? Você tem que indenizar o prejuízo causado à outra parte e ainda pode responder criminalmente por um eventual crime contra a honra por conta daquela sua manifestação. Então, você é livre para manifestar o seu pensamento, da forma como bem entender, mas não se esconda atrás do anonimato e responda pelas consequências da sua manifestação perante terceiras pessoas. É essa a mensagem que o Constituinte deixa claro aqui no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal. Ok, pessoal? Continuando no mesmo dispositivo, vedação ao anonimato. Se é vedado o anonimato, é possível haver denúncia anônima? Que a gente escuta muito falar, né? Aquele telefone da polícia, denúncia anônima, denuncie e tal. Mas se é vedado o anonimato, é possível denúncia anônima? Tá? E a resposta é sim, pessoal. Né? Sim. A denúncia anônima é admitida. Tá certo? A denúncia anônima é admitida. É aquele negócio, né, pessoal? É aquele princípio da concordância. De um lado, eu tenho a vedação ao anonimato. Do outro lado, eu tenho direito à segurança pública. Em nome da segurança pública, eu não vou, autoridade policial, deixar de receber uma denúncia porque ela se fez de forma anônima. Então, nesse caso, o anonimato cede espaço em nome da segurança pública, em nome de um direito maior à segurança pública. Até porque esse tipo de denúncia, né, pessoal, só funciona se for feita de forma anônima. Ninguém quer denunciar o traficante do bairro de forma aberta, né? Ninguém é louco de fazer uma coisa desse tipo. Tá certo, turma? Então a denúncia anônima, ela é admitida. Todavia, ela não pode embasar por si só, sozinha, né, a abertura de inquérito policial, tá? Processo criminal e muito menos, obviamente, servir para condenação. Tá bem? Então a força dessa denúncia anônima, ela é bastante relativa. Ela não serve para sozinha autorizar a abertura de inquérito policial, tá? Processo crime, muito menos, e muito menos ainda servir sozinha, isoladamente, para embasar uma condenação penal. Para que ela serve então, pessoal? E as palavras são do próprio Supremo Tribunal Federal. Ela serve, né, para autorizar procedimento apuratório preliminar, com prudência e discrição. Então, a partir do momento em que a autoridade policial recebe a denúncia anônima, o que ele deve fazer? Antes da abertura de inquérito policial, de sair indiciando e tal, uma apuração preliminar, para confirmar se aquela informação de fato procede ou não. Se procedente, se quente a informação, dá-se início à investigação formal através do inquérito policial. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, liberdade de manifestação do pensamento, denúncia anônima, tá? E, por fim, classificação etária. Vamos falar disso também. Desdobramento do direito à liberdade do pensamento, pessoal, tá? A gente encontra lá no artigo 5º, inciso 9º da Constituição, tá certo? Então, a gente tem aqui, só voltando um minutinho, a previsão principal da liberdade de manifestação do pensamento, no inciso 4º do artigo 5º da Constituição, e o complemento, né, da proteção à liberdade de manifestação de pensamento, no inciso 9º do artigo 5º da Constituição, que diz que é livre a atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então aqui, pessoal, na primeira parte aqui do dispositivo, né,
complementa de fato aquele inciso 4º, dizendo, olha, é livre a manifestação do pensamento, inclusive através de atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, tá? E acrescenta um ingrediente, sendo vedada, né, a censura, independentemente de censura ou licença. Isso significa, pessoal, que eu não preciso de uma autorização prévia por parte dos órgãos estatais para realizar a minha obra artística, intelectual, científica ou de comunicação. Eu tenho liberdade de me manifestar artisticamente, cientificamente, né? E assim por diante, independentemente de uma autorização prévia por parte do poder público, tá certo? Então o poder público não pode censurar, ele não pode submeter a ele, né? Exigir que eu submeta a ele a minha manifestação artística, cultural, científica ou o que quer que seja, tá? Para que não haja dúvida, pessoal, algumas pessoas pensam assim, professor, mas a gente vê na televisão, né? A gente vê no cinema, peças teatrais, dizendo assim, né? Que esse evento, essa transmissão é desaconselhável para menores de 14 anos, né? Isso não é uma forma de estabelecimento de censura, tá? Isso não é censura, pessoal, tá? Por quê? Porque censura, ela pode impedir, né, uma atividade intelectual, de comunicação, um filme, por exemplo, de ir ao ar, né? Um disco, o disco é antigo, hein? Uma música de ser tocada e assim por diante. Uma peça teatral, impedir que ela seja exibida, tá? Isso que você vê, pessoal, é o que nós chamamos de classificação etária. O Estado, ele estabelece uma orientação, sobretudo para os pais, a respeito daquela programação, daquele programa artístico, né? Daquela manifestação artística, tá bem? Mas ele não impede que aquela manifestação aconteça, que aquilo vá ao ar, que aquilo seja exibido, tá certo? Então, esse tipo de ocorrência é chamado classificação etária, né? Esse tipo de ocorrência, né, de classificação etária é admitida e é chamado de atividade regulatória estatal, tá certo? É o Estado estabelecendo regulamentação na exibição de programas, né, intelectuais, artísticos e assim por diante. Isso é constitucional, né? Isso pode, pessoal, isso é constitucional, isso não tem problema nenhum, tá bem? Isso está admitido. Ok, pessoal? Com relação à direito à liberdade, isso é o principal, né, pessoal, que a gente tem, é a liberdade de ação, a liberdade de expressão de pensamento, né, e a vedação à censura e a questão também da denúncia anônima. Ok, pessoal? Então esses os pontos principais. Na nossa próxima aula, nosso próximo vídeo, né, nós vamos continuar falando de liberdades constitucionais. Ok, pessoal? A gente continua falando de liberdades constitucionais. Esse tema é um pouco extenso. Por hora, nós ficamos por aqui para a aula da semana que vem, né? Aula do dia 15, 16, alguma coisa assim. Tá bem? Eu aguardo vocês lá na nossa videoconferência. Um grande abraço, bons estudos a todos e até a próxima, pessoal!